Olá, queridos e queridas, estamos aqui com mais um episódio do Pod God com Kika Malk. E hoje o nosso convidado, também especial, ele foi policial militar, foi professor de português e hoje ele é pastor e vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Pastor Diego Pires. Diego Pires. Isso Obrigada. Aí. Obrigado eu. Obrigada por estar aqui, ter aceito o convite, né? Mais uma vez. Conversar. Vamos conversar. A gente quase não tem tempo de conversar. Pois é, né? Sempre uma correria. Vida de pastor não é fácil. Vou falar, não é fácil. Para conseguir uma agenda, não é fácil. Não foi fácil. Muita gente para cuidar, né, Kika? Pois é, pastor. Então, pastor, começa se apresentando pra gente. Quem é, né, o Diego Pires hoje? Quem é, né? Normalmente quando a gente fala quem a gente fala o que a gente faz, né? Mas eu sou uma pessoa feliz, realizada, marido, pai, pastor, uma pessoa amiga, sincero, nervoso, muitas vezes cabeça dura com algumas coisas. Então, um pouquinho, se eu for falar, a gente vai ficar um tempão aí falando de coisas boas e ruins, né? E pastor, para quem não conhece a sua história, você tem uma história de conversão muito forte, né? Uhum. E a gente estava até conversando lá fora e o senhor falou que era ateu. Uhum. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua infância e até chegar no processo que levou essa mudança. Como é que era a infância? A infância a gente teve... a gente nunca foi religioso em casa. Meus pais não eram ateus, assim, de negar a Deus, mas nunca foram religiosos. A gente não tinha o hábito de ir à igreja, nada disso. Então cresci, normalmente brincando na rua, fazendo as peripécias infantis. Num determinado momento eu fui morar com um primo, e aí ele que entra nesse ponto, né, de existência ou não de Deus e tal. Então eu passo a me convencer de que Deus não era real. Eu acho que uma coisa interessante que aconteceu, eu até brinco, digo que eu tive um trauma. Você sabe que eu tive um trauma na vida com a experiência do Papai Noel, né? Não. Eu acreditava em Papai Noel até os 9 anos de idade. Meus filhos também. Poxa vida. E aí, quando eu descobri que o Papai Noel não existia, eu me senti muito traído, né? Então Papai Noel não existe. Meu primo me falou assim, você tá louco? Claro que existe. Os presentes aparecem lá como? Eu falei, é tudo seu pai que faz. Então, isso daí ficou... Eu falei, mãe, conta pra ele aí, fala que Papai Noel não existe. Aí minha mãe virou e falou assim, filho, tá na hora de você já saber já. Eu falei, como assim? Aí foi um trauma, né? Então, tudo aquilo que eu não via, não explicava, eu passei a ter dúvidas. Coelhinho da Páscoa? Não, aí eu já desacreditei de tudo, né? Mas acreditei no coelhinho também há um bom tempo. Então eu comecei, eu acho que de alguma forma esse impacto aí na infância deve ter me gerado uma mente mais desconfiada, mais questionadora. Então aí eu cresci e aí, 17, 18 anos, eu tive uma convicção absoluta de que Deus não existia, nada existia, a gente estava aqui como um acidente e do nada nós viemos, pro nada nós iremos. Era essa a ideia. Você acreditava na teoria do Big Bang? Eu acreditava no surgimento. Eu sempre pensei o Big Bang uma coisa muito enfeitada. Eu acreditava num evento enorme, né, que gerou o universo, enfim. Mas eu não me detinha a esses pontos especificamente. Agora, depois de um tempo, eu fui me converter depois, né, quando eu conheci uma moça e namorei a mãe dela. Aliás, eu tinha namorado algumas moças de igrejas, assim. Eu só achava que elas, em algum momento, elas se libertariam dessas fábulas. E aí teve uma vez que uma mãe de uma moça que eu namorei, ela me convidou para um seminário do livro de Daniel. E aí, lá no seminário, o livro de Daniel é muito impactante, e aí isso chamou muito minha atenção. Eu falei, será? Será que Deus é real e eu tô aqui vacilando até hoje? Então isso eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí sim, eu comecei a estudar e depois eu passei um ano estudando a Bíblia depois do seminário de Daniel. Depois, o outro ano eu li a Bíblia inteira. Sozinho? Sozinho.
Aí eu estudei com uma pessoa, mas depois eu li sozinho. E aí depois eu comecei a olhar outras religiões, né, budismo, dar uma flertada assim com eles. Porque aí vinham outras indagações. Será que o cristianismo é o certo? E aí, né, aí eu tenho o Alcorão, então eu comecei a fazer uma pesquisa meio assim. Aí logo eu conheci minha esposa, a gente casou, eu já era batizado, já estava na igreja. Então, de maneira assim mais rápida, foi essa trajetória assim. Mas não teve uma história que pudesse ter surgido na cabeça pedindo a Deus para te apresentar uma igreja certa, uma esposa? Teve algum pedido especial? Eu não sabia que era. Na realidade, eu tocava à noite, né, em barzinhos, MPB. Então teve barzinhos MPB, você sai, você não tem a vida muito normal, que está ali. Eu digo normal, por quê? Porque é aquela coisa de trabalhar de dia, dormir à noite, então você se torna boêmio, né? Conheço isso, né, Júnior? Conhece, Júnior? Trabalhar à noite. Na hora engraçado que a gente quase não consegue se falar, porque eu acordo cedo, né? E é a hora que a gente manda música e tá falando sobre música. E eu lembro que quando eu tava lá na Austrália, era que eu conseguia falar com ele. Porque quando aqui era dia, lá era noite, então eu conseguia falar com ele. Mais quando eu tava lá do que quando eu tô aqui. Era bem assim, é uma vida, né, bem legal. É divertido, mas enquanto você tá novo, tá tudo certo. Só que aí você não tem, por exemplo, você tá lá e você recebe um bilhetinho, alguma coisa, né? E aí você recebeu o bilhetinho, olha, eu quero falar com você depois que você tocar e tal. Aí era uma moça aqui, uma noite, outra moça. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, eu não era muito de usar droga, essas coisas eu não ficava usando. Tinha pessoas que usavam, eu não usava. Mas eu cheguei em casa, já tinha bebido, tava meio cansado de dormir. Aí eu acordei meio, sabe aquele dia que você acorda meio assim de ressaca? Aí eu olhei pro teto e pensei, puxa, eu queria tanto ter uma pessoa, né? Uma pessoa só na minha vida pra eu namorar sério, pra eu me endireitar na vida, assim, sabe? Aí eu olhei pro teto, assim, bem aleatório, e falei assim, você podia existir, né? Se você existir, põe uma pessoa na minha vida e me mostra que você existe. Falei assim, que eu tava... acho que todo mundo passa por aqueles momentos de um vazio existencial, né? Que você olha assim e fala... Você analisa a sua vida e fala, peraí, é só isso? Tal. Você tinha quantos anos essa... Eu tinha uns 20 e poucos anos, 22, 23 anos, um pouquinho... Entre isso aí, 21, 22 anos. Aí, isso aí ficou... Aí era o período da Copa. E aí a gente tava combinando de assistir jogos em casas aleatórias de amigos, né? E uma dessas casas tinha essa moça que eu conheci e comecei a namorar com ela. E aí a mãe dela que me levou pro seminário de Daniel. Então, depois eu fui lembrar, eu falei, puxa, eu fiz um pedido para Deus, né? Assim, pensou que fosse essa moça. E aí eu falei, ele me respondeu. Me deu uma moça séria para namorar e me mostrou que ele existia. E aí foi passando o tempo, eu fiquei com ela uns 5 anos, a gente ficou noivo, procurou casa para casar, aquela coisa toda. Aí eu fiquei certinho, né, fui pra igreja e tal. E aí, chegou um tempo que a gente falou assim, a gente não tem nada em comum, não bate. E foi impressionante, 5 anos. Mas é que pra mim, eu tava preso, eu tinha um apego emocional ao que eu tinha vivido lá. Você acreditava que aquilo era a resposta de Deus e isso te prendia a ela. Era aquilo. Eu orei a ela, porque ele me deu uma pessoa e se apresentou. Aí, tanto é que quando a gente terminou, foi um baque, assim, que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, não é possível. Para mim era muito forte essa relação da oração que eu fiz com o que estava acontecendo na vida. E aí, depois disso daí, até eu entender, aí eu conheci a Flávia, minha esposa, né? E aí depois que eu conheci a Flávia, passou um tempo, eu falei, mas essa que é a mulher da minha vida. Então por que lá aconteceu isso? E aí a gente vai amadurecendo a nossa relação com Deus. A relação com Deus é uma coisa como uma relação nossa, humana, que vai amadurecendo. A única coisa é que ele é muito maior, muito além das nossas compreensões, e exige nessa relação fé. E aí, depois de um processo de maturação, eu fui entender um pouquinho que, na realidade, a gente pede uma pessoa e depois para que ele se apresente, mas ele vem e fala assim, é melhor eu me apresentar primeiro, para depois te dar uma pessoa. Porque, na realidade, não é a pessoa que existe que é certa para você. Você se torna certo para aquela pessoa.
quando você se importa, quando você se dedica e assim por diante. Então, eu acredito que Deus estava me preparando para algo maior. Ele precisava abrir minha visão para que eu entendesse mais profundamente a responsabilidade de um casamento e assim por diante, para avançar, né? Então, esses são os ditames da vida espiritual. E pastor, antes da teologia, o senhor foi formado em letras e foi policial. Como é que foi isso? Quando que isso começou, a vontade de ser policial? Como que isso saiu da sua vida? A minha vontade de ser policial, ela surge, ela acontece baseada numa personalidade que eu tenho em mim, assim, de querer as coisas corretas e ter um senso de justiça forte. Eu sou aquela pessoa que fica irado demais quando eu sofro injustiça, quando alguém sofre injustiça. Então, isso desde pequenininho eu tenho essa coisa assim meio... Então, eu não tenho marcos que eu falo... Eu acho que foi um amigo que passou na academia de polícia, e aí eu passei a falar o seguinte: eu acho que eu quero fazer isso também. E aí ficava super empolgado, vou começar isso aí cedo, né? 19, 20 anos. E aí eu fui pra academia, fui fazer teste de polícia, passei e tudo mais. Sei que aos 22 anos de idade eu já era policial. Então, 22, 23 anos de idade eu já era policial. Ficou quanto tempo? 10 anos. 10 anos. É. Por aí, né? Uns 10 anos. E aí, como é que foi essa saída, essa decisão de sair? Não batia? Não batia. É que, na realidade, eu me batizei no meio do percurso aí. Então, eu entrei na polícia por volta do ano 2001, 2002 ali. 2005 eu me batizei, e 2010 eu estava saindo da polícia. E na realidade, quando eu me batizei em 2005, 2009 eu me casei, e 2009 minha esposa falou para mim assim: peraí, você sabe que não combina você? Na realidade, você tem muita coisa para oferecer para Deus, mais do que na polícia só. E na realidade, eu entendo que na polícia eu fiz grandes amigos, influenciei pessoas diversas, depois que eu comecei a entender que Deus era real na nossa vida. Até depois que eu saí, tinha um capitão que me ligava e falou assim: eu sinto falta de quando você trabalhava aqui, porque a gente fazia culto, a gente fazia oração. Ele fala que sentia falta. Então, a gente pode fazer lindas coisas para Deus onde a gente está. Só que, quando ela me falou isso, eu falei: por que você não faz teologia? E isso já estava sendo, de alguma forma, eu ia numa igreja, alguém falava, eu tive sonhos, e eu não fazia a menor ideia do que era ser pastor. De pregar? Não, eu gostava de pregar, eu gostava de ensinar. É uma característica, tanto é que eu fiz letras, eu gostava de ensinar. Só que eu nunca sonhei em ser pastor, mesmo porque eu não fazia ideia do que era ser pastor. Não era parte da minha vida. Não é que nem meus filhos cresceram, eles crescem tendo uma ideia do que é o ministério pastoral. Crianças na igreja crescem com a figura pastoral presente. Eu não tinha isso, então eu não fazia a menor ideia do que era ser um pastor. E aí eu sonhei um pouco, depois alguém me falou, depois tal, e foram acontecendo várias coisas que eu sempre... Aí a Flávia, minha esposa, foi a cereja do bolo, quando ela falou o seguinte: olha, eu nunca quis ser casada com um pastor, que eu sei que é muito desafiador, mas eu acho que você tem um chamado para isso. Ela conseguiu enxergar isso. Ela enxergou. E aí eu falei: tá bom, então eu vou fazer, porque é faculdade, você faz vestibular, tudo mais, né? Porque você vai entrar no seminário, você tem um vestibular pra fazer. E aí eu falei: então eu vou fazer o vestibular, só que eu não vou estudar. Se for um chamado, eu vou passar. E aí eu passei. Aí você tem uma segunda fase, porque você não só passa, tem uma segunda fase. Você tem uma segunda prova específica sobre doutrinas e tudo mais. Aí nessa prova eu falei assim: eu passei, mas tá bom. Eram muitas pessoas, mas é porque a prova foi fácil. Isso aí todo mundo passa. E eu sentei ao lado de uma pessoa que virou pra mim e falou: puxa, eu tô muito feliz. Já é a 4ª vez que eu faço e não tava conseguindo passar. E aí veio outro e falou a mesma coisa, e vários. Aí eu fiz a prova, também não estudei. Passei de novo na segunda fase, e depois tinha a terceira fase, que é uma entrevista que você faz com o pastor, para ele entender sua vida, por que você quer ir para o seminário, se sua família contribui ou concorda com isso, e assim por diante. Então foi interessante o processo, e nesse processo eu falei: então vamos, já que é para ir, vamos. E foram 4 anos de seminário, mais 1 ano de pós-graduação, e depois um outro que é uma pós-graduação, mestrado dentro da universidade. E foi um sonho, né? Aí eu saí de lá, fui para uma clínica, uma especialização que eu fiz foi na área de psicologia, de aconselhamento. E aí eu fui para a clínica, trabalhei 5 anos na clínica.
E aí na clínica eu interagia com várias pessoas, falava com um linguajar diferente e tal, e assim foi. Então foram períodos bem legais, assim, de crescimento. Agora o senhor falou que nasceu num lar que não era religioso. Como é que fica a história de pai e mãe nesse meio todo? Como é que era em casa? Eles não eram religiosos. Depois teve uma época, que eu não sei se você lembra, que bombou assim na mídia, um pastor chutando uma santa. Não sei se você lembra. Lembro disso. Bombou na mídia. Aí ficou aquele negócio, a Globo fez um monte de vídeo em cima, aquela coisa toda. E meu pai ficou acompanhando isso. E meu pai ficou indignado com aquilo, só que ele foi acompanhando e começou a ver o outro lado do negócio. Mas ele era o quê? Ele era católico? Ele era nada. Nada, mas ele... Mas ele não duvidava de Deus, assim. Mas ele não ia para lugar nenhum. E teve uma época que a gente fazia um evangelho, chamado de evangelho no lar, que é da linha kardecista. Culto do evangelho no lar. Isso, porque tem uma parte da minha família que é kardecista. Então eu lembro que eles começaram a flertar com isso também, eu lembro lá. Colocava água em cima da mesa e tal. Então água assim, eles tinham isso. Eles tinham aquela coisa, eles tinham a fé. Entendeu? Sempre tiveram fé. Só não tinha uma definição, um caminho. Aí meu pai começou a ver o outro lado. Bom, se converteu, foi para essa religião evangélica, que é a Igreja Universal. E aí ele foi e frequentou. Meu pai era um cara que saía feliz para evangelizar, para entregar folheto, para ajudar pessoas. Ele era dele, era um negócio absurdo. E minha mãe, em contrapartida, começou a se aproximar mais do kardecismo. E aí começou um conflito dentro de casa. Aí eles começaram a conflitar. Porque minha mãe falava assim, você tá indo lá para dar o nosso dinheiro para a igreja. E meu pai virava para ela assim, você é uma endemoniada. Fica mexendo com esse negócio de espírito aí, era um negócio em casa. E eu tava naquele meio lá, não acreditando em nada. Até a hora que eu comecei a ir à igreja e tudo mais, nunca imaginei que eu seria. Eu falava assim, não, a Bíblia, hoje ela é o meu livro o mais impressionante que eu já li. Mas eu não quero ser crente. Eu falava assim, não quero ser crente. Eu tinha um preconceito de não quero ser crente. Mas você achava que crente... Porque eu tinha um preconceito, eu tinha um preconceito também, mas era assim, eu achava que, sem conhecimento nenhum, eu achava que crente não vivia. É, isso aí. Eu achava que, vendo noticiários e tal, eu falava assim, pastor, todo mundo é ladrão, todo mundo ladrão. Mas vamos combinar? A gente tem aí a gente tem o quê como histórico de vida, de sociedade? A gente vê muita coisa ruim assim, né? E naturalmente a vida é assim. Quando você tem um policial corrupto, isso fala mais alto do que todos que fazem coisas maravilhosas. Então, a polícia é corrupta. Você tem um pastor corrupto, isso fala mais alto do que todos os que dedicam a vida. Mídia. É o que vai pra mídia e o que dá audiência, né? Então, eu tinha isso. E além disso, eu tinha o preconceito de não ser crente, por quê? Porque eu falava, crente não tá ainda... Ele ainda tá dentro da caverna, sabe assim, Júlio? Lembra a ideia do mito da caverna? Aquela do livro de Platão, A República? Então ele tá na caverna, ele tá aprisionado dentro dos paradigmas, né? E eu já tenho uma clareza de mente de saber que Deus não é real, né? Embora eu nunca me julguei intelectual, mas eu falava assim, não, mas eu não vou cair nessa... Né? Eles vão se libertar disso. Então, eu ser crente, eu tinha a ideia de eu estou entrando dentro da caverna. Eu estou entrando dentro da caverna. Então, para eu entender que na realidade eu estava dentro da caverna e eu estava saindo, me tornando crente, foi um processo. Mas me ajudou. Então, assim, aí eles começaram esse conflito. Até eu comecei a ir para a igreja. E minha mãe ela sempre foi uma mãe assim que apoiava, ela ia onde eu tocava e tudo mais. Aí eu parei de tocar. Aí meu tio ficou meio chateado comigo, aquela coisa toda. Aí eu fui cantar na igreja. E aí minha mãe não ia na igreja de jeito nenhum, aquela coisa. Falei, mãe, eu vou cantar na igreja. Você quer ir? Porque ela não gostou que eu fui pra igreja. Mas a mãe, pra ver o filho cantar na igreja, ela vai. Aí vai, exatamente. Aí ela foi. Aí chegou lá e viu que o pessoal não ficava pedindo dinheiro, aquela coisa toda. Beleza, um ponto. Até que eu tive uma brilhante ideia uma vez. Eu falei o seguinte, peraí, eu vou chegar pra minha mãe e vou conversar com ela. Eu falei, mãe, o que você achou da minha igreja? Pelo menos lá não pede dinheiro, né? E tal. Minha mãe tinha um negócio com dinheiro. Aí, eu falei, legal, né? Você sabe que o pai é um homem de fé, ele sempre vai brigar. E se meu pai for pra minha igreja? Que não pede dinheiro. Aí ela falou assim, é melhor na sua do que onde ele tá. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele, vou falar pra ele que eu vou dar um estudo pra você e que ele tem que participar. Mas a gente vai estudar com ele pra ele ir pra igreja, tá bom? Tá bom. Aí você tem que estar junto, tá. Aí eu fui lá pro meu pai. Eu lembro chegando na oficina assim. Eu falei, pai, e aí, como tá, beleza? Puxa, tá tão legal na minha igreja lá, tá legal. Só faltava a minha mãe pra lá, né? Aí ele falou,
sua mãe precisava sair desse negócio de demônio aí, pra lá. Aquelas linguagens de evangélico, né, raizão. Aí eu falei assim, mas você sabe que pra sua igreja ela não vai, mas pra mim ela pode ir. Aí ele falou, melhor na sua do que lá, né? Eu falei, o que você acha da gente dar um estudo pra ela? Só que não pode ser você nem eu. Vou chamar uma pessoa pra dar um estudo pra ela. Só que aí você vai junto. Porque aí eu falo que a gente tá indo, né, meio junto pra lá, tá bom. Aí os dois, eu chamei o rapaz e tava dando estudo pros dois. E os dois estavam estudando e ficavam um pro outro assim, ó. E aí, tá ouvindo aí quem tá falando aí? Tá ouvindo? Aí ficava um pro outro assim, sabe? E aí, no final das contas, estavam os dois dentro do tanque batismal da Igreja Adventista de Monte Carmelo, em Guarulhos, se batizando, assim. E eles se batizaram juntos, não? Juntos, entraram juntos no tanque. Gente... Muito legal. E aí meu pai foi. Meu pai, que era um cara extremamente turrão, assim, não gostava de ninguém em casa, aquela coisa toda. Bem chucro, né? Ele tava lá, na igreja, trabalhando com crianças. Foi líder de aventureiros. Foi diretor da ASA, que é a Agência de Assistência Social da igreja. Foi ancião, foi diácono, que são Acabou líderes. Sendo atuante. Ele trabalhou muito. Minha mãe foi diretora de falou que ele já gostava de doar, de se doar, né? Sim, meu pai era muito evangélico, dava estudo bíblico, meu pai era muito. E pastor era filho único? Eu tenho uma irmã. Tem minha uma irmã mora na Austrália. E ela? Você falou da Austrália? Falei. Lá que lugar? Ela mora lá em Perth. Eu fiquei em Sydney. Ah, você ficou na capital. E ela chegou a ir para a igreja também? Ela foi pra igreja. Conseguiu levá-la? Eu fui cantando. Eu cantava num grupo, aí a gente foi chamando ela pra cantar e tal, e ela se batizou. Hoje ela não tá muito na igreja, não. Lá ela tá com uma vida mais, né, mais good vibe, assim. Mas ela é uma menina que tem fé, que acredita e gosta, mas não tá muito eclesiástica. Mas ela se batizou. E dentro da faculdade de teologia... Não, aí você saiu da polícia e foi fazer teologia? Isso. Ou você pediu uma licença? Não. Eu ia pedir licença, mas na época ia ter eleição, eles não autorizaram. Então eu tive que pedir baixa. Então eu já estava fazendo teologia. E no primeiro ano de teologia eu tive que pedir baixa. Aí eu já fui, pra você ter uma ideia, eu fui sobreviver vendendo livro. Eu nas férias ia vender livro. Numa geração de internet, e num Brasil que não é um Brasil tão leitor assim, eu ia vender livros. E por incrível que pareça, paguei a minha faculdade, pagava aluguel, e minha esposa depois passou a trabalhar, cuidava da parte de alimentação, essas coisas, mas a gente se manteve lá. Nós nos mantivemos lá com a venda de livros, que a gente chama de colportagem. Deus proveu, né? Não, porque absurdo, não deve ser fácil. Não. Você sai do teu trabalho que está garantido ali, vai para uma faculdade... Manda e desmanda. Aí você tem que tomar uma portada na cara porque o pessoal não quer te atender. Não deve ser fácil, nem um pouco. Não, Deus estava desconstruindo para começar a construir diferente, né? É assim que ele Passaram faz. sufoco. Passamos, a gente teve vezes lá, não tem o que comer, né? A gente chegar lá assim e, olha, não tem nada assim para comer, assim. Tipo, umas 2 ou 3 vezes que isso aí... Nossa, não tem nada pra gente comer. E tem alguma história assim que pediu, Papai do Céu? Teve uma vez que a gente orou. Teve uma vez que eu fiquei bravo. Acho que eu lembro uma vez que eu fiquei bravo, assim. Porque fica uma autocobrança. A gente é criado para ser provedor, né? Aí minha esposa, não sei o que e tal, não tem. Aí ela falou pra mim, eu falei, eu vou sair. Peguei uns livros na mão, assim. Falei, vou sair, vou vender. Aí vendi lá uns livros por R$5, R$10. Voltei, passei na padaria, comprei uns negócios. Falei, tá aqui, vamos comer agora. Para de falar no meu orelha. E aí, isso foi uma vez. Da outra vez a gente tava lá, ela falou, nossa, se tivesse pão, trigo, sei lá, ela falou 3 itens que eu não vou lembrar agora. Mas tipo pão, macarrão, alguma coisa assim. Aí dá pra fazer uma coisinha aqui já. Aí eu falei, vamos lá, senhor, a gente tá aqui e tal, oramos. E aí eu falei assim, se a gente tivesse isso, isso e isso, falei os 3 itens, assim, pão e tal. E já tava bom, senhor, não precisa de muita coisa. Aí, em nome de Jesus, amém. Quando a gente terminou de orar, bateu na porta de casa um rapaz que estava fazendo teologia também, estava no seminário, e ele estava voltando de São Paulo, que tinha ido no final de semana, estava voltando. E ele trouxe de lá, ele recebeu, ele ganhou, para ele passar a semana, uma cesta básica. Aí ele passou e falou assim, Diego, eu ganhei essa cesta básica para nós aqui, mas tem coisas repetidas. Você tá precisando de alguma coisa aí? Aí eu ainda brinquei com ele, falei assim, cara, o armário tá cheio, mas
Eu acho que dá pra colocar no cantinho ali. Aí ele deu risada, ele abriu, e aí ele disse, ó, tem isso aqui repetido, isso aqui, isso aqui. Eram os 3 itens que vocês pediram pra Deus. Tinha pedido. Cara, impressionante. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Aí depois até aí, quando fechou a porta, eu falei assim, amor, na próxima oração, vamos pedir mais coisas. Por que não pediram mais, né? Caramba! Mas Deus, ele cuida demais, assim, é um negócio absurdo da nossa vida. E aí acabou a faculdade lá, foram quantos anos? 4, 5? Não, eu fiquei de 2010 a 2018 lá no NASP. 5, 6 anos eu passei estudando e trabalhei. Depois do 4º ano eu estudei e trabalhei junto. Porque eu trabalhava na clínica. Aí eu fiz pós-graduação e tudo mais, mas fiquei até 2018. Mas os 4 anos primeiros era um período integral. Era estudando de manhã, almoçava e estudava à tarde, até o final do dia. Por isso que eu não tinha como a gente trabalhar. Eu lembro que teve o pastor Pedro Soldaini. Ele falou que o aluno de teologia, ele era obrigado a ficar internado, né, interno. Só que para quem é casado, exatamente, para quem é casado tem essa facilidade de poder sair da faculdade, né, ir para casa. O casado, na realidade o casado não fica, não fica interno, que é uma coisa que eu queria ficar, viver a experiência de ficar interno, porque, mas eu já estava casado, aí eu fiquei fora. Bom não. Não é bom ficar fora, não? Dentro. Dentro? Não é bom, não? Não, mas aí... mas eu nunca saberei, né? Aí eu ficava fora, mas eu vivia na faculdade. Então, na realidade, supriu, porque eu só não dormia lá, mas se eu tinha que jogar alguma coisa, eu jogava lá. Se eu tinha que estudar, eu estudava lá. Fazia tudo lá. Então, eu ficava o dia inteiro na biblioteca. A gente lia demais. Era muita coisa pra ler. E aí... eu não fiquei interno, mas eu já fiquei casado, já fui pra lá casado. Né? Mas enquanto estava na faculdade de teologia, já estava convicto que ia ser pastor ou ainda tinha algum pensamento assim, não, eu posso ser outra coisa? Você sabe que a gente faz faculdade para ser pastor, né? Eu fui com essa ideia de um chamado um chamado para pastorear, de pastor. Mas eu não ficava pensando onde eu vou ser pastor, o que eu vou fazer, onde eu vou estar. Eu deixei mais aberto, assim. Aí no final do curso, eu tive um chamado para a Nova Semente e um chamado para o Cevisa. E aí eu escolhi ficar no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável. Então depois do 4º ano, eu fui para o Cevisa. Ficou quanto tempo no Cevisa? Então eu fiquei de 2013 eu me formei, então 2014, foram 5 anos que eu fiquei lá no Cevisa. 5 anos, 2013 a 2018. Mas o Cevisa é um centro de saúde, né? Centro de vida saudável. De vida saudável. E que o pastor faz o quê? Lá no Cevisa eu fazia um serviço de capelania. Diferente da capelania hospitalar, mas eu fazia a capelania de aconselhamento, de interação, de atendimento, de visitação de quarto. Eu fazia palestras, programas, eu fazia várias coisas. Eu cuidava da área espiritual. Lá você cuida do corpo, das emoções, da psique humana e também da parte espiritual. Eu cuidava dessa parte espiritual, desenvolvendo fé, fazendo provocações nessa área, entendeu? E quando é que o senhor foi pro aquele de Penedo? Qual Rituale. O Rituale. O Rituale foi agora quando que a gente veio? 2020, finalzinho de 2020. Ficaram quase 5 anos lá. 4 anos. O 5º ano seria agora. E como é que foi lá? É que na realidade eu cheguei no Rituale em novembro, dezembro de 2020. Então, basicamente conta 2021. Né? Então foram 4 anos. Esse ano seria... Era mais ou menos a mesma coisa que mais ou menos não, mas ela era diferente Cevisa. porque lá o Rituale ele não é uma clínica institucional da Igreja Adventista. Lá a gente cuida da mesma forma, tem o mesmo objetivo, só que lá não tinha essa figura pastoral. Lá eu tinha mais eu era apresentado, inclusive, como um terapeuta espiritual, uma coisa assim, sabe? Então era diferente. E, inclusive, tem pessoas que me acompanham até hoje pelo WhatsApp, falando comigo, fazendo os acompanhamentos bíblicos que eu proponho e tal, que ela fala assim, puxa, ainda bem que não falaram que você era pastor lá naquela época, lá, porque senão nem ia na sua sala. Não. Fala assim, você vai passar com terapeuta espiritual e tudo mais. O que é isso? Assim? Mas não ficou meio... Então eu fiquei lá esse tempo, fiz grandes amizades lá
tive grandes, assim, momentos de experiência de vidas que foram transformadas em diversas áreas, física, mental e espiritual, e carrego admiração deles lá, da família Trindade e tudo mais. Só que Deus chama a gente para novos desafios, né? E aí a gente vem. Tá no Rio pela primeira vez? No Rio pela primeira vez, menina, você acredita? Eu vim aqui, verifiquei se meu seguro estava tudo em dia. Comprei um colete prova de balas. Viu que não é tão... Não, Viu pessoal, que é lógico. Você acredita que tem amigos? Você acredita que tem amigos meus que eu falo assim, vem aqui me visitar no Rio. Ele falou, cara, aí eu não vou. Você vem me ver aqui em São Paulo, aí eu não vou. É isso mesmo. Eles não vêm. Quando falo do Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo aquele curso lá em Sydney, perguntavam onde eu morava, a primeira coisa que falavam, nossa, muito perigoso. Muito perigoso. Aí, fazer o quê, né? É isso que a mídia passa. O pessoal acha que chegou aqui é tiroteio pra tudo que é lado. Acho que é faixa de Gaza, né? Vamos combinar. Em alguns lugares aqui é tenso, a situação é tensa. Mas não é uma coisa assim também absurda que você não consiga viver aqui, né? Eu acho que aqui mais desafiador do que as próprias guerras internas que acontecem entre facções e milícia e polícia, eu acho que a pior coisa é o trânsito. Aqui o trânsito me tortura. Tava acostumado lá com Penedo. Mas desde 2014 a gente já... 2010, a gente foi pra Engenheiro Coelho. Também, lá lá não tem nada. Lá você tem que tomar cuidado pra não atropelar cavalo. Então, assim, lá era fazenda, né? Então, agora adaptar de novo. Mas eu fui criado, na época, minha vida foi lá em São Paulo, Marginal Tietê. Então, o trânsito eu estava acostumado. Mas eu desacostumei depois. Desacostumou, né? E aí, aqui no trânsito, parece que eu tô mais agitado do que os próprios... Às vezes eu penso, gente, mas carioca é muito tranquilo. Tô com pressa, eles têm que sair da frente, né? Quem sofre é minha esposa, que fica assim, qualquer coisa ela segura no carro, assim, ai meu Deus. Não, tem que ligar um som, botar uma música e ouvir não um tem livro, jeito. né? Não tem jeito. Ouvir um e sair livro, cedo de casa. Exatamente, tem que se programar para sair cedo. Eu, inclusive, às quartas-feiras, daqui para a igreja, eu tenho levado quase 1 hora. É impressionante isso. Teve um percurso que eu fiz daqui, uma vez sem trânsito, no domingo, que deu 15, 20 minutos. E aí eu faço esse mesmo percurso durante a semana, é 1 hora, cravado. Então é absurdo. Mas isso aí era muito comum lá na Marginal Tietê antes da reforma. Inclusive. E eu ainda quando pego, eu ainda fico assim, gente, eu ainda sou privilegiada, porque esse pessoal tem que fazer isso todo dia. Esse pessoal, e o pessoal que vem do centro, ainda tem que ir lá pro final do recreio. Eu ainda falo, eu sou privilegiada. Somos, é verdade, somos mesmo. E hora do telefone, hein? Telefone. Alô, é o Cristão Anônimo. Tem uma mensagem, tem uma pergunta. Tá, pode falar. Fala pessoal que acompanha Pod God com Kika Malco, tudo bem? Aqui é o Cristão Anônimo e gostaria de fazer uma pergunta para o nosso convidado. Pastor Diego, fala aqui para mim, qual a pior situação que você enfrentou na vida e que tenha te trazido muito conhecimento? Mais uma vez, muito obrigado, Kika, pela oportunidade e sucesso a todos nós. Um abraço. Uau! Eu acho que tiveram vários momentos difíceis em diferentes fases da vida. Então, eu tive momentos muito difíceis na época que eu era um garoto tocando à noite, que eu ia e às vezes eu chorava de me preocupar com o que seria da minha vida, né? Enfim, eu tocava à noite, mas não tinha pretensão alguma. E depois teve um momento difícil na época da polícia, porque, por exemplo, naquela época tensa dos ataques do PCC, as bases da polícia, aquela guerra que começou em São Paulo, eu estava trabalhando, então aquilo lá me trouxe muitos momentos muito difíceis e muito aprendizado. O seminário, quando eu fui para o seminário, eu tive muitos desafios ali e alguns que marcaram o meu coração por causa da dificuldade dos momentos difíceis, que me trouxeram incríveis aprendizados. Eu acho que é difícil eu elencar um momento difícil e falar o aprendizado que ele me trouxe. Talvez eu possa falar o mais atual. O mais atual foi agora, eu já era pastor ano passado, a perda do meu pai, que foi uma coisa que me marcou muito. E querendo ou não, o texto bíblico de Salomão fala, é melhor uma casa de luto
do que um salão de festas, né? Um lugar de festas, porque lá você reflete sobre a vida, sobre o valor das coisas. Então isso me trouxe um aprendizado absurdo de entender como que eu lido com o luto, com a frustração da perda de alguém próximo, né? Então, talvez o mais atual. Eu falo que existiram vários sérios e graves assim, momentos difíceis, mas eu acredito que o mais atual sempre é o aprendizado mais fresco, é o momento mais fresco na mente, que é esse daí. Perdi meu pai no mês, 2, 3 dias depois do meu aniversário, e no mês que ele fazia aniversário também. Então, marcou bastante, assim, né? É a realidade, a primeira pessoa próxima que eu perco. Foi assim. de repente também? Foi um processo muito rápido. De julho a agosto ele estava morto, assim. Então, trouxe muitos aprendizados. E mudando um pouquinho de assunto, dentro da igreja, pastor, o que tem mais de reclamação? Se é assim que eu posso dizer. O que as pessoas buscam mais o pastor para pedir, para falar, para reclamar, para pedir oração? Relacionamento. Em diversos âmbitos, desde relacionamentos entre irmãos da igreja a relacionamento conjugal. Relacionamento conjugal mais forte, com efeito mais forte. Mas relacionamento, indiscutivelmente. Me trazem mais demandas assim do que problemas doutrinários ou dúvidas bíblicas, mais relacionamento. Relacionamento é muito sério. E é uma coisa que desestrutura a pessoa. Então, uma pessoa, para ela desenvolver-se espiritualmente, ela precisa estar bem emocionalmente. E você estar bem emocionalmente é você manter um nível de relação saudável com as pessoas mais próximas. Quanto mais próxima a pessoa, mais impacto positivo ela pode ter e negativo também. Então, quanto mais íntimo você é de alguém, claro, você vai ter um impacto muito positivo pelas coisas boas. Mas quando você começa a ter uma debilidade de lidar com situações e o relacionamento começa a se tornar dissonante, falando uma linguagem mais música, né? Aí é difícil, porque o impacto é na mesma proporção. Então é diferente eu ter uma decepção com um amigo, mesmo que seja íntimo, de ter uma decepção com um filho, com um cônjuge, né? Então, relacionamento, sem sombra de dúvidas, é a maior demanda. O senhor acha que as pessoas buscam mais a religião quando estão com um problema ou é para tentar buscar Deus? A realidade da nossa vida hoje, a gente tem um coração muito distraído com tudo. A dor, ela desperta a gente da distração. Então você tem um mundo distraído pelas coisas, pelos brilhos, pelas conquistas, pelo empoderamento do próprio eu. Então eu posso, eu faço. Então isso distrai a nossa mente. De olhar de maneira macro para a nossa existência e entender que a gente é só um cisco no universo. E que é um cisco muito significativo, muito fino, uma organização muito fina para que a vida exista. E na realidade a dor, ela inevitavelmente desperta você para algumas reflexões. E essas reflexões normalmente são existenciais. É olhar para você e ver se o que você está fazendo está valendo a pena, enfim. Então, invariavelmente, a dor acaba te trazendo para a igreja em busca de respostas. Agora também eu já ouvi Mas tem também, tá? As pessoas que falam assim, eu quero conhecer Deus, tá? Tem também. Mas assim, eu já ouvi, não estou lembrando agora de alguém especificamente, mas que está na igreja e aí tem uma decepção, ou perde um ente querido, ou tem uma doença, e nesse momento que se afasta de Deus. Por que normalmente isso acontece? Porque perde a fé? É revolta? O que passa? A gente, normalmente, quando a gente lida com uma quebra de expectativa, a gente entra num processo de luto. Tem lutos que são muito mais sérios, que é a perda de alguém, ou a frustração por não conseguir um trabalho. É um luto daquela expectativa. Você vai entrar numa fase, aqueles ciclos, né? De negação, barganha, tudo mais. O que acontece é que quando hoje você vê, a gente aprende a ser assim. A gente aprende a ter uma vida desde pequeno, de toma lá da cá. Você fez tarefa bonitinho, então você pode ver TV. Você passou de ano, então você ganha um presente. Então a gente aprende a acreditar que aquilo que eu faço,
Eu preciso ser recompensado pelo que eu faço. E muita gente, infelizmente, desenvolve uma relação com Deus assim. Eu sou bonzinho, eu vou à igreja, eu estudo a Bíblia, faço caridade. E aí essa pessoa acha que, devido a isso, Deus deve-lhe alguma coisa. A partir daí, quando acontece algo que frustra as suas expectativas, Deus não está pagando aquilo que ele deve. E é nesse momento que a gente começa a se rebelar contra ele. Existem rebeliões rápidas que passam por essa fase de frustração e luto, e logo a pessoa volta e reassume a relação com Deus, e isso é natural. Agora, existem pessoas que se afastam de uma vez. Eu inevitavelmente penso que a relação ela estava pautada numa premissa equivocada com relação a ele. Então, ele não me deve nada. Ele me deu a vida. Ele me salvou, ele deu a vida dele para que eu continuasse vivo. Então, ele me deu vida, eu não tenho por que acreditar que ele me deve mais nada. Mas ele mesmo assim ainda me garantiu que eu pudesse continuar vivendo pelo sacrifício que ele fez. A partir daí, o que a vida me trouxer, eu só preciso falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda para enfrentar isso, essa dor. Isso é um crescimento e uma maturidade espiritual. Agora, existem pessoas que vão seguir um outro caminho e naturalmente eu levo a pensar na premissa que a move a estar com Deus. Que é uma premissa de que Deus deve alguma coisa para ela. Eu imagino assim, que o que Deus quer não é justamente isso, que a gente vá para a igreja, que a gente faça caridade. O que ele quer é que a gente se relacione direto com ele. Sim. E nesse caso, muitas pessoas vão Sim. e fazem uma Você vê no Antigo Testamento o povo lá. O povo fazendo um monte de coisa, sacrifício, indo ao templo. Aí daqui a pouco você olha e vê Isaías, Ezequiel, Jeremias também. Aí ele vira e fala assim, eu não quero o sacrifício de vocês, eu quero um coração sincero. Eu quero um relacionamento genuíno. Eu não quero seus sábados, as suas festas. Eu quero um relacionamento genuíno. Deus está falando o seguinte, não importa o que você faz, eu quero saber quem você é ou quem você se torna em relação comigo, se relacionando comigo. Então isso é o mais importante. Então não importa a caridade que eu faça, não importa quantas vezes eu leio a Bíblia na semana, isso vai ser benéfico para mim. Agora, o que Deus se importa é com um coração sincero, um coração verdadeiro. Então é isso que a gente busca, né? Construir, quebrar. Porque existe uma coisa, Kika, que é o seguinte, existe um negócio, a gente fala, tem uma coisa ruim que eu vejo numa igreja, ou eu vejo numa religião, sempre vai ter. A realidade é que sempre vai ter. Mas a grande máxima é o seguinte, ninguém falsifica uma nota de R$25. Por quê? Porque não existe. Então, se existe o mau caminho, se existe a distorção, é porque tem algo a ser distorcido. Então, cabe àquele que ouve, aquele que simplesmente reflete sobre a sua vida e sabe que não é possível que a vida seja só isso. Existe um quê maior. E a pessoa que chega a essa conclusão, ela para e fala o seguinte, bom, o meu trabalho agora é identificar o que é genuíno. Então, imagina, estão falsificando nota, então eu falo assim, eu vou negar todas. É uma postura incoerente. Não, estão falsificando notas, vai me gerar mais trabalho para eu aprender mais sobre as características da nota. Porque aí tem outro caminho, né? Estão falsificando nota, deixa eu descobrir como são as notas falsas. Se você for querer estudar tudo aquilo que eles fazem para falsificar uma nota, você vai viver em função disso, do que é falso. A realidade é você conhecer a nota verdadeira. Você vai lá na nota verdadeira, se torna um expert na nota verdadeira, tudo que é falso, você fala assim, é falso. Como você sabe? Porque eu conheço a verdadeira. Então, eu falo que existem falsificações de tudo hoje, que é bom. O nosso grande trabalho, descobrir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Existe o bom casamento, existe a boa educação de filhos, existe a boa igreja, existe a boa diversão. Nosso trabalho é descobrir o que é genuíno, porque aí o que é falso já grita para você, porque você conhece o que é genuíno, o que é verdadeiro. Então carece de mais empenho, mesmo porque a gente acredita que a gente está numa batalha, numa guerra intelectual entre o bem e o mal, dentro de nós. Então se a gente está numa guerra, a gente tem que assumir uma postura de estar guerreando espiritualmente. Não é para que eu esteja sempre afiado, não é assim, batendo nos outros com a Bíblia, mas é uma guerra interna de saber o seguinte, esteja atento, esteja vigilante. É o conselho bíblico. Vigie, esteja vigilante. O mal te rodeia. E dentro desse tempo aí de atuação como pastor, o senhor tem assim algum caso de algum
testemunho ou algum histórico de conversão que, assim, falou assim, esse cara nunca vai pisar numa igreja, nunca vai entrar e, assim, viu um milagre acontecendo, viu o cara sendo batizado? É lógico, você tem até o exemplo dos pais, né, da sua mãe principalmente, mas, assim, fora, um caso, assim, marcante. Nossa, tiveram muitos. Eu lembro de um juiz, um desembargador. Chegou no Cevisa e ele falou, sou ateu, não quero saber nada de religião. E aí ele ficou lá 2 semanas. No comecinho da segunda semana, eu estava estudando a Bíblia com uma moça que era católica, ela queria tirar algumas dúvidas. E aí ele chegou para essa moça e falou assim, eu podia ir com você no seu estudo que você está fazendo lá da Bíblia? Ela falou, vou ver com o Diego. Aí ela falou comigo, eu falei, claro, não tem problema. Ela avisou e ele veio. Ele veio um dia qualquer, assim, caderninho na mão, caneta, sentou. Eu falei, posso mudar o tema do nosso estudo hoje? Pode. Aí eu estudei o livro de Daniel com ele, não todo, mas eu peguei um capítulo só do livro de Daniel. E aí ele estudou, terminou. Ele ficou, depois que terminou, a moça foi embora, ele ficou comigo 40 minutos falando assim, eu posso tirar umas dúvidas com você? Ele pode, começou. A gente ficou 40 minutos e eu fui explicando, fui pontuando com ele e tal. E foi um bate-papo muito interessante. E aí no final das contas ele falou assim, você sabe que a fé sua é muito coerente. A fé de vocês é muito coerente, só que eu não consigo ter fé. E aí eu peguei ele, levei na universidade, mostrei o curso de Direito, aquela coisa, criamos uma amizade rápida ali, né? Ele voltou para Brasília, porque ele era de Brasília, e passou a frequentar um grupo de estudo bíblico. Eu não sei como ele está hoje, perdi o contato dele, mas é um dos casos que, assim, de várias situações de pessoas que vieram, presta o celular para mim, que vieram, e que causou assim um impacto muito grande. Esses dias entrou em contato comigo um amigo que eu fiz. Esse amigo eu o conheci num contexto muito desafiador. Ele havia sido traído pela esposa, chegou para conversar comigo e falou, eu vou terminar meu casamento, e estava até com a ideia de fazer a mesma coisa que ela fez. A gente conversou, eu interagi com ele, eu mostrei o verdadeiro significado dele ser livre para tomar a decisão a despeito do que ela fez. E no final das contas, ela quis vir para o Rio no momento onde eu estaria para falar comigo, porque ela estava muito agradecida, porque ele voltou decidido a continuar com o casamento. Depois eles voltaram juntos num determinado momento para eles tratarem. A gente quer que você ajude a gente a perdoar. Ele queria perdoá-la. E é muito legal, assim, o que ele fala, o que ele escreve, mexe com a gente. Então ele fala assim, boa noite, meu amigo, como estão as coisas por aí? Espero que estejam bem. Passando para te contar que perdoei a minha esposa. Perdoei hoje, para começar o ano da maneira que Deus pediu para que assim fosse. Ele é cristão, não é cristão adventista, mas enfim. E ele fala, tenha certeza que você foi o principal instrumento dele para que isso acontecesse. Tenho uma admiração imensa pela sua pessoa, você é um ser iluminado e tal. E aí ele tece alguns elogios. E ele fala assim, estamos em oração pela sua filha, que aí a minha filha fez uma cirurgia no ano 2024. Com certeza vai dar tudo certo, estamos aguardando a visita de vocês e em breve vamos nos falar sobre isso. Ou seja, isso aqui é a coisa mais maravilhosa que acontece. Bom, uma família que se reconstrói. E aí ele me manda mensagem esses dias e falou o seguinte, minha esposa está grávida de novo. Ou seja, além de voltarem ao casamento, ainda tem mais um filho fortalecendo essa decisão. Então eu ouvi falar assim, eu perdoei minha esposa, isso é absurdo, né? E eu conheço casos que houve traição e esse retorno, o casal se reconstruiu de uma forma que eles passaram a conviver muito melhor do que antes. Sim. Porque acho que um começou, né, conseguiu enxergar o que um não conseguia enxergar antes. E sabe o que a pessoa consegue enxergar? A pessoa começa a pensar, é possível. É possível. Eu não sou blindado, eu não sou invulnerável, né? Então, isso daí, a ideia do é possível, pode acontecer comigo, se torna real. E isso é a ideia de trazer conhecimento e te libertar de um mundo matrix, de que aquilo é impossível de acontecer com você. Então, quando se recupera, eles se reconstroem, as feridas revelam o porquê estão lá. É que nem tem uma técnica japonesa, chinesa, não lembro, de reconstrução de cerâmica. Que você
pinta com... Eles colam com ouro. E depois... Isso. Eles colam em ouro. Então ela se torna uma peça mais valiosa. Então ela está quebrada, aí fica aquelas marcas douradas assim. Então fica um desenho bonito quando você sabe tornar aquilo bonito. Então toda tragédia, toda situação difícil, ela pode se tornar extremamente linda se você souber dar a cor certa a ela. Então dar uma cor dourada, que brilhe. Para que quando brilhar, fala assim, tem essa marca, mas essa marca, ao invés de nos separar, nos uniu. Então o ouro que contorna os trincos, ao invés de espatifar, uniu. E tornou aquilo mais valioso, porque agora esse copo está restabelecido, essa cerâmica está restabelecida, e tem um toque especial, que é o motivo pelo qual esses pedaços foram reconstruídos. Normalmente a gente reconstrói, não reconstrói um copo qualquer. Você me dá esse copo aqui, essa caneca, eu falo, puxa, é tão importante para mim que se ela quebrar eu vou colar. Você cola porque tem um significado para você. E aí aquela cicatriz, aquela marca lembra você por que você está ali. Por que você está junto? Por que você escolheu juntar os cacos, entendeu? Então esse é o grande X. Agora, pastor, é quando o senhor se depara hoje com um espírita, um kardecista. E eu creio que o senhor tente convencê-lo de que aquilo ali não é o certo. De repente, não é biblicamente correto você tentar conversar com espíritos, enfim. Eu creio que é o que eu procuro fazer. Eu conheço muitos kardecistas. Tem uns que são muito difíceis, né? Falam que nasci kardecista, vou morrer kardecista. Tem cristão também que é difícil. Tem católico que vai falar, eu nasci católico, vou morrer católico. Mas o que o senhor costuma usar? Existe algum versículo bíblico? O senhor conta a sua história, o que te convenceu? O que o senhor costuma falar para tentar levar essa pessoa para a palavra de Deus? Eu costumo ouvir. Costumo ouvir. Na realidade não tem um antídoto, uma técnica, porque depende da pessoa, depende do interesse, da problemática que ela tenha, depende do momento que ela está. Então você falar com um kardecista que acabou de perder uma pessoa e você falar com um kardecista que não perdeu ninguém é diferente. Pode ser a mesma pessoa, em momentos diferentes ela está ou mais fechada ou mais aberta. Depende da personalidade e do interesse dela. Então vai depender de muita coisa. Já tiveram pessoas que falaram para mim assim, olha, eu queria entender como você vê essa questão, como você entende essa situação da vida e tudo mais. Eu falei, eu entendo assim, tal. Por que você entende? Então, tá aqui, e aí eu vou mostrando. Agora, tem pessoas que elas só querem falar e eu só ouço, eu só escuto. Eu gosto de pensar o seguinte, é mais importante você do que o que você acredita. Então, se você for mais importante do que você acredita, eu vou ouvir, vou entender, vou interagir, a gente vai conversando e eu vou... Se a pessoa perguntar para mim, você concorda? Eu falo, não. Mas se ela não me perguntar, por que eu vou falar que eu não concordo com o que ela está falando? Então, de repente, ela só está querendo colocar a maneira dela pensar. Tá bom? E aí, se ela falar assim, você concorda? Eu falo, não. Por quê? Aí a gente conversa, mas não tem não tem uma coisa, pelo menos para mim, tá? Não tem uma coisa formatada. Mas quando a pessoa quer estudar sobre, talvez respondendo a sua pergunta diretamente, se a pessoa quer estudar, a Bíblia ela tem diversos textos para falar sobre a maneira como Deus encara essa conversação com pessoas que já morreram e como que ele vê isso aí. É difícil quando a pessoa não quer nem ver a Bíblia, já começa assim. Posso dar um exemplo da minha avó? Obsoleto. Posso dar um exemplo da minha avó? Minha avó, ela estudou a Bíblia comigo e tal, ela falou assim, Diego, não tem como. Não tem como. Eu vi a minha irmã, a irmã dela havia falecido. Eu vi, ela apareceu e falou comigo, eu estava acordada, eu vi. E o que você me diz? Você não acredita que eu vi? Você acha que eu estaria mentindo para você? Minha avó falou. Eu falei assim, vó, eu não acho que você está mentindo, eu acho que você viu mesmo. Mas... Ela olhou e falou assim, peraí, você acredita que eu vi? Eu falei, acredito. Eu não acredito que era sua irmã, mas eu acredito que você viu. Como assim eu não acredito que era sua irmã? Eu falei assim, agora a gente vai entrar no ponto que eu acredito, porque esse livro para mim se tornou muito referencial. Então é difícil, por exemplo, eu vou falar com uma pessoa que tem uma linha de segmento diferente, onde ela não tem a Bíblia como uma regra de fé, ou como um livro de referência. Aí eu vou usar o livro de referência para mostrar alguma coisa para ela? Não. Eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar a minha vida, a maneira de eu interagir com ela e tudo mais.
para simplesmente ela entender que eu me importo mais com ela do que com a crença dela. E aí a crença dela será um fator conversável, depois que ela entender que eu me importo com ela. E que eu só não quero desconstruir a crença dela. Esse era um dos pontos que me deixava meio preconceituoso com crente no começo. Porque eu lembro de um rapaz que bateu na porta de casa, querendo ensinar a Bíblia, e minha mãe falou assim, não, eu já sou espírita e tudo mais. E ele começou a gritar na rua. Isso é do demônio e tal, gritando. Eu era criança. E eu lembro ele falando isso, assim, eu falei, então isso marcou. Você entende? Então, a gente, às vezes, peca porque a gente tá mais preocupado com a crença em defender uma bandeira do que com a pessoa. E Jesus convida a gente para amar a pessoa. Eu vejo que é difícil. Tem pessoas, assim, da minha família que querem impor. Não, que aquilo que eles acreditam que é o certo. E eu acabo ficando calada. Para não ter estresse, eu vou pro banheiro. Mas é muito difícil a gente explicar. Até porque você não pode pegar a Bíblia. Porque aquilo é uma coisa obsoleta. É uma coisa que foi escrita por homens. Eu já ouvi isso. Foram homens que escreveram isso. Eu falo, quando falaram isso, eu falei, foi não. E eu falo, foi. No que você acredita? Ela fala tal coisa. Eu falei assim, quem que escreveu isso aí? Ou quem que falou isso aí? Foram homens, não foram? Mesma coisa. A única coisa é você analisar qual é a coerência. O que traz mais base para você estabelecer-se. Aí sim. Então, a grande questão é que às vezes a gente está tão rápido para querer dar uma resposta que a gente não ouve. E a pessoa às vezes usa argumentos para dizer, a Bíblia foi escrita por homens. Ok, no que você acredita? Acredito no Big Bang. Falei, como você chegou a essa conclusão? Foi algum anjo, algum ser celestial que trouxe? Não, um ET? Não. Foi um homem, não foi? Não foram homens que chegaram a essa conclusão? Então é a mesma coisa. Por que você está criticando a Bíblia que foi escrita por homens? Vamos dar uma paradinha rapidinha que o Júnior Lobo agora vai falar sobre os patrocinadores. Opa, gente, olha que conversa maravilhosa, hein? Aí, é o podcast com notas musicais, hein? É igual café com notas de chocolate. Então tá bom, vamos lá. Os patrocinadores são eles: My Melody Soundtrack, a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos, da Rádio RCK 80. 80, é isso aí. É muito rock. Bom. Que legal, que legal. É uma rádio de rock. É uma web rádio, na verdade, bem legal, nos rock dos anos 80. A gente já está partindo para o final. Eu esqueci de agradecer hoje no começo, sabia? Quem está aqui participando e ajudando hoje, Júnior Lobo, Cláudia Laranjeira, nossa equipe do Pod God. Muito bom. A gente tem que agradecer, né? Claro, mas não tem problema agradecer no final. Sem eles não acontece. Porque eu tô acostumada a agradecer logo no começo. Não. Vai que você agradece no começo e vocês vão embora. Você agradece só no final. Não. Terminou, você agradece. Se eles não estão aqui, não tem como. Não tem, né? Bom, vamos agora para a caixinha de promessas. Vamos ver o que cai aí. O que eu faço? Pego uma promessa? Pega uma promessa. Leia. E divague? Manda ver. É fácil para ele. E divague um pouquinho? Aqui diz assim, é um texto de 1 Coríntios 13, que é um texto que fala sobre o amor. Inclusive tem uma música até do Renato Russo, que ele compõe, que ele coloca um trecho dessa música, um trecho de 1 Coríntios 13. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Se não tivesse amor, nada seria. Mas esse trecho está falando no verso 13, fala assim, 1 Coríntios 13. Fala assim, 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Esse texto é muito curioso, porque ele fala assim, de tudo, no final, quando nada mais resta, quando tudo se finda, ou se finda pelo final da nossa jornada, da nossa vida, ou se finda pelo fim da história humana mesmo, que é uma coisa profética e que vai chegar o momento. E na realidade é um fim para um recomeço, não é um fim de caos, destruição, como os filmes pregam, como Hollywood ensina, né? É um fim para um recomeço, e um recomeço significativo, que vai mostrar que na realidade ali que é o começo de verdade, é ali que é um começo significativo. Ele fala que quando nada mais resta, as 3 coisas vão permanecer: fé, a esperança e o amor. Só que ele fala que a maior delas é o amor, porque o amor, ele dá o tom certo, ele dá a melodia certa para a fé, ele dá a melodia certa para a esperança. Eu posso ter fé
e sem amor, tá vago. Eu posso ter esperança sem amor, também tá vago. Agora, quando a fé e a esperança são nutridas pelo amor, aí sim as coisas elas vão muito mais longe, elas se perduram mais. Então eu tenho fé em Deus, mas não tenho amor. Então diante de uma situação ela pode ir embora. Agora quando eu amo, a minha fé perdura. E mais do que isso, eu me relaciono saudavelmente com a fé e com a esperança sem criar coisas que podem me frustrar mais ainda. Maravilha, hein? Agora, para terminar, pastor, olhando para essa câmera, faz o teu apelo. O meu apelo? É o teu apelo. O meu apelo é o seguinte, na realidade quando a gente fala de apelo, quando eu cheguei na igreja, eu achava estranha essa palavra apelo, né? Parece que é apelativo, a gente... Porque na época de criança, quando a gente fazia alguma brincadeira e a criança ficava brava, a gente falava, ih, apelou. Não é assim? E aí eu falava, apelo? Não. Então, na realidade é um convite. Eu acho que todo momento que a gente vive, toda interação que a gente tem é uma experiência. E eu tenho certeza que você está assistindo esse podcast, provavelmente você está vivendo um momento diferente na sua vida, ou você está passando por alguma frustração, algum momento desafiador. Talvez você tenha ou esteja inserido num contexto agora que você não tem uma perspectiva do que vai acontecer e nem como você vai sair dessa situação. Não importa. Ou a sua vida está super tranquila. Você está bem, o seu emprego está bom, você tem pessoas que você ama ao seu redor. Independente do seu contexto, seja bom ou ruim, eu quero dizer para você uma coisa. A vida, ela é um processo. Ela é um processo que começa e termina aqui, ela se finda. A grande diferença é o que a gente escolhe fazer nesse período, é o que a gente escolhe viver nesse período. E eu tenho certeza que se você, seja no momento bom ou no momento desafiador, você abrir a sua mente à reflexão de sua existência, de seu pertencimento a essa vida, você vai perceber que não faz sentido você estar aqui sem um sentido maior, sem um propósito maior, sem um start único e especial, ou sem uma esperança e um final que vai dar razão para tudo que você vive. E esse sentido maior é Deus. Ele quer falar com você, Ele quer ouvir você, Ele está ouvindo você, Ele ouve os seus clamores. Ele só precisa que você se abra, e por que não agora? Tem um texto na Bíblia que diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. E Ele vai dar razão para você continuar, forças para que você levante e motivação para que você siga. Que Deus abençoe você. Maravilha, pastor. Foi maravilhoso esse podcast. Deus te abençoe. Olha, gente, espero que vocês tenham sentido no coração alguma coisa especial com esse papo aqui. Quem está longe de Deus, que sentiu uma vontade de se aproximar dele, que vá, tá? Não perca tempo. E até o próximo Pod God. Um grande beijo. Fiquem com Deus.